Vamos lá, então, para mais um complemento desse curso do empoderamento pessoal, usando a ferramenta do Enneagrama. E hoje, deixando um pouco de lado o Enneagrama, eu quero abordar dois temas que já foi citado anteriormente e que achei por bem falar um pouco mais a respeito, de forma mais profunda, numa aula dedicada só a isso. Porque são dois elementos que fazem parte de uma programação que nos mantém presos à nossa condição de limitação, da nossa condição da personalidade, isto é, o ego. E são mecanismos muito importantes que, quando a gente está prestes a sair do padrão, eles podem ser acionados. E em muitos casos eles são acionados, sim, porque são barreiras de segurança. Porque você acha que você vai mudar assim, agora que eu descobri como caminhar, eu vou fazer diferente a partir de agora. Ok, mas os resultados virão agora? Não. Vai ser fácil assim? Não, já vou dizendo que não. Porque quando eu aciono o botão de me libertar, veio um monte de sistemas de apoio para nos manter presos à nossa realidade atual, ou seja, presos à nossa personalidade e aos mecanismos de defesa que ela julga ser necessário. Então vamos direto ao assunto, vamos falar de uma coisa chamada vergonha. A vergonha, como todo mundo já sabe, já vivenciou, é quando a gente comete algum ato diante de outras pessoas e a gente se julga, né, como ridículos, como inferiores, como errados, né? E a gente mesmo nos menospreza diante de uma experiência vivida. Então, o fato de sentir essa vergonha nos coloca já de cara numa situação de menos-valia, de baixa autoestima. E muitas vezes não necessariamente que a vergonha tem a ver com a exposição, né, de uma parte do nosso corpo que, né, a gente procura, né, esconder. Né? Ai, que vergonha, eu mostrei o cofrinho. Né? Não vou falar outras coisas, tá? Porque não é esse o foco. A vergonha aqui que eu falo é essa vergonha de ter tido algum ato que eu julgo como medíocre, ridículo, né, se eu visse isso no outro. E, portanto, ao me ver ou imaginar fazendo a mesma coisa, eu também vou me julgar dessa forma. Então, eu vou colocar-me dentro de um conceito, dentro de uma categoria não aceita como natural, não aceita como espontânea, não aceita como comum. E eu vou ali me punir com a classificação da vergonha. E junto dela caminha uma coisa chamada culpa. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo e toda hora que eu falo isso, para mim é muito libertador e desejo do fundo do coração que você também possa vivenciar alguma experiência dessa e conseguir compartilhar isso. Quanto mais pessoas você compartilha, mais curativo isso se torna. Olha só que doido é isso. Mas é interessante. Bom, dentro da minha competência como analista de sistemas, e durante um tempo eu estive na função de ser responsável por um setor de TI na prefeitura, né, da minha cidade aqui de Ourinhos, eu fui chamado, né, entre uma atividade e outra, fazer uma palestra numa escola técnica aqui da cidade de Ourinhos, e para falar um pouco como é que é essa experiência, né? Estavam lá alunos de ensino médio se transformando em técnicos de informática,
e fui convidado para passar essa experiência de como é na prática, né, o dia a dia de um profissional de TI. Bom, e eu, né, compartilhando a minha experiência, né, falando dos desafios, como manter, né, os dados sempre disponíveis, aquela coisa de TI e tal. Numa das coisas que eu falei, eu disse da questão do suporte técnico. Então, eu vou dizer a frase para vocês e olha o quanto ela é absurda. Estava dizendo que muitos suportes técnicos que são dados, eles têm um nível de complexidade, um nível de técnica que não cabe ao usuário entender, já que o usuário, né, quando falo usuário, é pessoas como eu e você que estão usando algum sistema, alguma coisa, e que dá algum problema e eu preciso entrar em contato com a empresa que forneceu esse serviço. Né? Se você está aqui assistindo esse vídeo agora, deu algum problema com o vídeo, você não consegue acessar, você vai ligar, se caiu a internet, você vai ligar com um provedor de internet que fornece esse link para você. Enfim. E quando você vai fazer isso, né, você não precisa saber se foi o roteador tal, se foi um problema de latência, de throughput, se foi um problema na fibra tal, se foi o servidor XYZ, se... Não. Essa coisa técnica você não quer saber. Você quer saber do teu link funcionando. Certo? Bom, dentro dessa premissa, estou eu a exemplificar essa situação. E vamos lá, a frase bendita que eu disse. Quando eu dou algum suporte, eu não preciso me preocupar com a parte técnica. Porque o usuário, veja bem o que eu falei, o usuário é ignorante. Então, eu passo para ele só o que é necessário e resolvo as coisas da minha parte técnica e já dou o resultado sem ele ter que se preocupar com nada. Só que eu disse isso e na mesma hora que eu falei ignorante, eu senti, caraca, eu estou numa palestra, né? Não é que eu quero dizer que a pessoa é ignorante por ser, entre aspas, burra, pode parecer, mas o que eu quis dizer é ignorante no sentido de não realmente entender da parte técnica, ignorar a parte técnica, não ter o conhecimento da parte técnica. E na hora eu vi que eu cometi um deslize, mas eu fui passando e o tempo era curto e eu fui passando mais informações, não deu para corrigir isso a tempo. E aí vieram outras perguntas e tudo mais dentro da palestra e acabou que eu me senti com uma vergonha tão grande de mim mesmo por eu ter tido esse ato falho. Eu não quis dizer que o usuário é alguém assim, inferior. Então ele é ignorante. E cabe a mim, superior, como técnico, simplesmente resolver o problema e sem perder tempo de explicar, porque ele não vai entender bolhufas mesmo. Percebe? Mas deu a entender dessa forma. Coisa que eu menos gosto de passar é essa ideia de que por eu ter um pouco mais de conhecimento não significa que eu sou melhor ou mais inteligente. Simplesmente eu tenho um conhecimento diferente do que a outra pessoa tem. Mas, enfim, não deu para consertar. E eu fiquei com muita vergonha de falar disso também para as pessoas ao longo, né, da minha vida. Né? Eu senti tanta vergonha de ter dito isso, até que eu descobri o auto-perdão. Um outro elemento importante. Que não me permitiu mais sentir a culpa de ter falado o que eu falei. Né? Foi um ato falho, não tive intenção, né, de menosprezar ninguém, nem de ofender ninguém, mas, enfim, aconteceu. E aí, quando eu comecei a falar isso naturalmente para as pessoas, eu percebi que eu não estava mais
sentindo culpa por ter falado como eu falei. E quando eu comecei a falar sem a sensação de culpa, sem a sensação de vergonha, eu consegui perceber que eu me perdoei por ter dito isso. Porque, gente, quem nunca errou que atire a primeira pedra? Quem nunca fez alguma coisa equivocada? Quem nunca fez alguma besteira, para não falar outra coisa? Tá? Que atire a primeira pedra. Gente, a vida é cheia de experiências e nem sempre elas vão estar alinhadas com aquilo que eu gostaria. Nem sempre eu vou acertar o alvo em cheio, na mosca. Poxa, a gente tem uma variedade de experiências gigantescas. Não dá para ficar preso só em perfeição, perfeição, perfeição. Se equivocar, falar uma caca de vez em quando, faz parte da experiência. E quando eu comecei a falar disso, me deu uma sensação, cara, de... Gente, assim, uma sensação de liberdade, de alívio, de... Ufa, não preciso ficar carregando esse ressentimento de que, puxa, fiz algo errado. Então, primeiro, falamos aqui da vergonha, e aproveitando o mesmo exemplo, a culpa. A culpa é a sentença mesmo de, bom, se eu fiz algo de errado, a sentença é, né, você é culpado e vai pagar por isso de que forma? Nunca mais tendo a oportunidade de olhar para isso com leveza. Essa é a sentença. Que vem, né, do decreto ali da culpa. E aí, a culpa é um nome pesado para uma coisa que seria responsabilidade. A gente, dentro da experiência egóica, em vez de assumir a responsabilidade, a gente assume a culpa pelas coisas. Só que a culpa vem carregada já com o castigo junto. Vem com o julgamento. Vem com a separação de que eu não fiz aquilo de uma forma saudável. Então, toda vez que você olhar para si e se sentir culpado de alguma coisa, saiba que tem seu próprio julgamento aí, apontando que o que você fez não é qualificado como tolerável, como algo que faz parte da vida. Então você sim vai se sentir culpado e vai sentir a necessidade de se castigar. Seja deixando de viver alguma experiência que você gosta, se isolando de algumas questões, fazendo jejum, porque eu gosto tanto de chocolate, eu me senti culpado de ter falado isso numa palestra, vou agora ficar 1 ano sem comer chocolate, porque eu mereço, porque eu errei e eu sou culpado e eu mereço ser castigado por isso. E a questão não é essa, gente. Percebe que toda vez que eu aciono esse mecanismo da vergonha, da culpa, eu retroalimento o sistema que me faz o julgamento prévio e que me mantém preso a essa crença de que aquele julgamento ele é legítimo, porque ele está cheio de regrinhas que eu aceitei como verdadeiras e que me prende dentro desse conjunto de regras. Portanto, esse conjunto de regras não vai ser nada libertador, porque ele vai te condicionar, vai te manter preso ali. E como é que você vai atingir o seu empoderamento pessoal? Como é que você vai, sentir a leveza para bater suas próprias asas, para se libertar? Você está carregado com uma mala cheia de código, cheia de pedra, cheia de ferramenta, armas, só para te prender uma corrente a mais no tornozelo, carregar um saco a mais de pedra e não deixar você viver livre, leve, solto.
É a gente mesmo que carrega as nossas próprias travas, as próprias correntes, as próprias algemas. É a gente. Então, quando ressignifiquei isso e percebi, puxa, gente, eu não fiz com a intenção de magoar ninguém. Estou livre da sentença de que, preciso ser castigado. Não, não. Eu, muito pelo contrário, agora eu agradeço por ter vivido essa experiência e ter sido tão significativa para mim, a ponto de usá-la hoje como exemplo para ajudar você que está me assistindo a entender o quanto isso pode ser muito aprisionador, muito limitante, muito sufocante para a vida. E eu acredito que você também deva ter experiências parecidas. Que não teve intenção nenhuma de fazer a besteira que fez. De dizer o que falou. As gafes, né, que a gente tem ao longo da vida, tenho certeza absoluta que você não teve a intenção. São os atos falhos, os lapsos. Tem toda uma explicação por trás disso, mas não vamos entrar nessa parte também, vamos ser mais objetivos. O importante é perceber que a vergonha e a culpa são duas programações do ego que nos mantém preso à nossa condição atual de repetir padrões, mantendo a gente na falta desse poder pessoal, na falta de liberdade, na falta de expressar livremente o que a gente quer ao longo da vida. E aí eu concluo com a ferramentinha que eu já disse, o auto-perdão. É com esse auto-perdão de perceber que eu não preciso assumir a culpa por nada, mas sim a responsabilidade por tudo. Perceber que eu sou responsável, sim, pelo que eu disse e que pode ter, sim, ofendido alguém. E assumir a responsabilidade que as consequências disso que viessem e que ainda virão, eu sou responsável por acolhê-las. Da mesma forma que sou responsável por todas as outras coisas ao longo da palestra que eu disse e que pode ter ajudado também as mesmas pessoas a perceberem como é que é a vida, né, de um profissional de TI na prática. Então, ou eu escolho assumir a culpa por um deslize mínimo ao longo de toda a palestra, ou eu assumo a responsabilidade do todo, onde um pequeno deslize não tira toda a contribuição que a palestra, no geral, possibilitou. E digo mais, talvez essa sensação só tenha sido percebida por mim mesmo. Talvez ninguém tenha percebido da mesma forma que eu. E nem tivesse levado em consideração. Até porque todo o contexto era baseado em contribuir com as pessoas resolvendo o suporte técnico. Então, muitas vezes a gente cria nossos próprios martelos, né, de sentença, como o tipo 1 faz muito bem, e nos colocamos na condição de réu, assumimos a culpa e aceitamos o castigo, imaginando que após o castigo a gente saia renovado, como se tivesse pagado uma dívida, está quite, não precisa se preocupar com mais nada e vida que segue. Mas vou dizer mais. Quando a gente assume a responsabilidade, não basta apenas ficar quite. Toda a nossa vida é uma consequência do que
passou. Hoje eu colho todos os frutos de todas as sementes que eu plantei. Se eu me sentir culpado por ter plantado uma semente ruim e me castiguei por isso, no que vai mudar a colheita? A planta cresceu e os frutos ruins da semente ruim surgiram. Adiantou me sacrificar? Adiantou me punir? Não adiantou nada. E agora eu sou responsável pelo que eu plantei. Então vamos saborear as frutas ruins. Sabendo que eu também plantei coisa boa e posso colher coisas boas. E o melhor de tudo, com essa consciência de que eu vou colher exatamente tudo que eu plantei, ter escolhas saudáveis, de escolher sementes saudáveis, se eu quiser saborear lá no futuro frutos saudáveis. Então, para se empoderar, tira a ideia da vergonha. Substitua como experiência. Apenas uma experiência. Tira a ideia da culpa e substitua por responsabilidade. E qual a ferramenta que você vai usar para isso? Auto-perdão. Porque quem perdoa não julga. Tem uma frase que eu uso há muito tempo, nem sei se foi algum livro, se foi alguma inspiração, intuição. Eu só sei que eu uso há muito tempo e outras pessoas podem também utilizar, que é, e já ter utilizado, enfim, nem quero aqui ser o dono dessa frase, mas eu uso muito, que é: se eu compreendo, não há necessidade de perdão. Porque eu nem mesmo cheguei a culpar. Então, quando a gente tem a compreensão das coisas, a gente nem precisa do perdão. Porque quem compreende, quem tem compaixão, quem tem empatia, já sabe que tá tudo bem. E não vai haver um julgamento para depois ter a necessidade do perdão, que é uma anistia de algo julgado anteriormente. Então a gente não precisa aprender a perdoar ao longo da vida. O perdão é um processo atual de ressignificar tudo aquilo que eu julguei de forma muito pesada e que me castiguei ao longo da vida. E olha o quanto estou hoje preso a muitas coisas que eu acredito, ou que acreditava, serem erradas. E olha como vai passando a vida, você está fazendo esse curso agora, e olha a oportunidade que você tem de enxergar as coisas diferentes. Então, bora lá ter compaixão de si mesmo, ter empatia, autoestima, ter amor próprio, se amar verdadeiramente e aceitar que de vez em quando você vai fazer umas besteiras, faz parte da experiência. Mas não precisa de culpa, não precisa sentir vergonha, não precisa se castigar. Deixa aí, foi mais uma experiência. Que você possa usar dessa experiência como mais um aprendizado para a sua vida, mais uma oportunidade de aprender. E aí, vamos fazer diferente? Mas diferente como? Diferente da primeira vez. E esse como, lógico, com mais consciência, com mais autorresponsabilidade, ponderar antes de agir por impulso, ter autocontrole,
respirar fundo, se conectar com a sua essência, com o seu eu interior e viver em harmonia com o divino, em harmonia com o seu bem-querer. E aí sim, a gente vai reajustando as coisas, vamos mudando as coisas. Não precisa ser tudo de uma vez, mas as coisas vão fluindo. Bom, vou ficando por aqui. Eu até acabei compartilhando um pouco mais do que eu previa, mas eu deixei aqui a intuição fluir e passei para vocês o que eu achei que fizesse sentido. De qualquer forma, vou deixar aí um pequeno material também para refletir sobre o que a gente falou em aula e espero ter contribuído aí para repensar como meu comportamento é tão preso por conta da vergonha e da culpa. Bora lá? Deixar isso no passado, fazer diferente? Com amor próprio, responsabilidade. A gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.